A Coca-Cola está há mais de 80 anos no Brasil. Somos o quarto maior mercado global da companhia, atrás de Estados Unidos, México e China. A empresa investiu 11 bilhões de reais nos últimos 2 anos e gera mais de 500 mil de empregos aqui no país. Nesse momento de juros ainda tão altos, redução no ritmo de crescimento e grandes desafios em ano eleitoral para garantir um crescimento sustentado, qual é a visão e os planos da companhia no Brasil? A nossa entrevistada de hoje aqui no Economia para Você é a presidente da The Coca-Cola Company no Brasil e Cone Sul, Luciana Stacchiarini Battista. Caprichei no italiano, viu? Em sua homenagem. Obrigada pela presença. Obrigada, Juliana. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Luciana, comecei falando um pouco aí da presença, da importância da Coca-Cola aqui no Brasil, nesse momento que é um momento de desaceleração da economia. Queria começar te perguntando se vocês estão sentindo esse processo de desaceleração na prática, como é que foi também o ano de 2025? Claro. Bom, acho que para a gente o ano de 2025 foi, acima de tudo, um ano de muito investimento no crescimento futuro de longo prazo. Você mesmo trouxe, a gente investiu aí nesses últimos 2 anos 11 bilhões e, na verdade, nesse ano foi um ano em que a gente trouxe um investimento principalmente em manufatura, a instalação de 21 novas linhas de produção, algo que a gente nunca tinha feito na história, nessa velocidade. Então, foi um ano muito de criar bases para suportar um crescimento futuro e contínuo do nosso negócio, à medida que a gente enxerga muito potencial ainda no mercado brasileiro. A gente está aqui já há mais de 80 anos, e como você trouxe, claro que os momentos econômicos sempre têm idas e vindas, mas a gente está numa jornada de investimento de longo prazo e essa é a forma como a gente enxerga de continuar investindo no Brasil. Claro que esses investimentos não são apenas capacidade produtiva, a gente fala também de distribuição, de suporte a ponto de venda, ações de sustentabilidade, investimento na marca, então tudo isso compõe esse investimento, mas é um ano sim de investir, continuar crescendo, continuar consolidando a nossa presença como uma marca que está muito presente na vida dos brasileiros. E o consumo, vocês sentem que está perdendo força, ainda está forte? Como é que está esse termômetro de vocês? A gente enxerga, a gente tem marcas muito resilientes, que estão muito presentes, muito fortes na vida e nas famílias brasileiras e por isso sempre tem oscilações de mercado, então tem momentos que eventualmente o varejo dá uma desacelerada e isso acaba sendo sentido pelas nossas marcas, mas é um ano que sim a gente espera entregar crescimento em participação de mercado, então ainda um cenário positivo para o negócio aqui no mercado brasileiro. O carro-chefe é o refrigerante, é a Coca-Cola? Sim, carro-chefe, claro que é a Coca-Cola, mas a gente tem visto um crescimento bastante significativo nas outras linhas também, são as categorias de não carbonatados que a gente chama, isso estamos falando de água, de suco, de isotônicos, então todas essas categorias também estão apresentando um crescimento significativo. Tem uma mudança de padrão de consumo com uma busca por alimentos saudáveis? Existe um crescimento mais forte dessa linha mais voltada a essa procura? A gente tem o crescimento, por exemplo, das categorias de zeros, acho que isso é conhecido, e isso a gente tem visto no nossa Coca-Cola Zero, o principal categorias de sem açúcar que a gente tem, e inclusive o Brasil esse ano se tornou o primeiro mercado da marca Coca-Cola Zero dentro da companhia. Então, realmente foi um crescimento bastante significativo que a gente experimentou dentro de Coca-Cola Zero, mas ainda com uma forte presença das demais marcas. Isso também se reflete, como comentei, nas outras categorias. Por exemplo, mesmo água, é uma categoria que segue crescendo bastante forte. E a gente vê isso, a gente trabalha muito para ser uma companhia total de bebidas. Então, a ideia é a gente dar opções para os consumidores, independente do que ele gosta. Então, por isso, dado que esse investimento nas marcas de não carbonatados, fora de refrigerantes, é mais recente também, a gente tem visto também um crescimento acelerado dessas categorias. Vocês têm roupa também, né? A gente trabalha com toda uma parte de licenciamentos. Então, a gente, através de parceiros terceiros, a gente licencia a marca Coca-Cola. E aí, dentro dessas parcerias de licenciamento,
licenciamento que a gente tem desde roupas, calçados, né, alguns cosméticos, lançamentos recentes que a gente fez, né, que também deram bastante buzz ali, a parceria com a Carmed, agora, né, mais recentemente. Então, tudo isso a gente acaba alavancando muito do que é a força da marca também em outras categorias. O que acaba sendo uma tendência, né, Luciana? Você tem as marcas hoje, não só nos seus próprios nichos, que é o foco da produção própria, mas cada vez mais estando presente também no dia a dia, isso, na vida, de outras maneiras, né? Acho que tem um pouco isso e tem o lado contrário também. A gente trabalha muito junto com as nossas marcas também com outras parcerias e licenciamentos. Né? Então, por exemplo, teve toda a campanha de Coca-Cola com Star Wars, né? Que a gente tinha nas latinhas e a gente conectava isso com experiências, com os personagens, né? Então, isso também é um tipo de licenciamento, só que ao contrário, né? A gente traz marcas fortes do mundo da experiência, né? Das comunicações para nossas marcas. O mesmo acontece com Fanta, em que a gente faz a campanha de Halloween. Sim. E a gente também trouxe os personagens, vários personagens ali conhecidos no mundo dos filmes, né, de terror para as nossas latas e as nossas campanhas de Fanta Halloween. Então, acho que essa troca, né, da gente leva a nossa marca a outras categorias, mas a gente também traz, né, outras marcas para os nossos produtos. Acho que é muito parte de como hoje, né, se faz marketing, que é trazer, né, essas experiências que no consumidor ele junta. Então, a gente também traz isso para parcerias dentro das nossas marcas. E cada vez mais essa busca por experiências, né? É muito interessante. E com a tecnologia, ela acaba também trazendo uma experiência ampla, né? Imagino, né? Super. Por sinal, você falou numa palavra que para a gente é super importante, a forma como a gente atua cada vez mais esse marketing, né, de hoje em dia. Muita foco em experiência e também a conexão do digital com o físico. Então, como que a gente faz isso? A gente estava conversando mais cedo, né? A gente na latinha, a gente cada vez mais quer que a latinha também leve experiências para o consumidor. Então, você escaneia o seu QR Code. Na época que a campanha era na Star Wars, você tinha experiência com os personagens. Agora, que é Natal, e para a gente Natal é um momento muito importante para a Coca-Cola, né? Acho que as caravanas, o Papai Noel, tudo são referência. Você tem a experiência também de ser levado aí a conversar com um personagem que a gente criou, né, que é um cachorro que interage com inteligência artificial contigo no WhatsApp e ter essa experiência de saber onde está tendo a caravana, pode criar um papel de presente personalizado para você. Então, é conexão de, né, elementos digitais com os produtos físicos, com experiências em outros momentos. E experiência também onde o consumidor está. Cada vez mais a gente tem falado com a geração Z, e a geração Z gosta muito de música, então a gente está muito presente, muito forte nos festivais, e isso também é parte do que a gente faz. Esse ano foi The Town, foi Lollapalooza, ano que vem a gente vai estar também no Rock in Rio, então acho que isso também traz essa experiência para perto do consumidor também. E muito legal que vocês falam muito sobre valores também, né? A gente estava comentando o quanto que as caravanas do Natal fazem parte da história da vida de muitos brasileiros que a vida inteira correram para a janela, agora com os filhos, né, para ver as caravanas passar. E como que é olhar, Luciana, o Brasil, que são muitos Brasis, né, com suas especificidades. As caravanas, você me falou que passa pelo Brasil todo, né? E como é que é essa estratégia pensando em produtos regionais também? Imagino que eu vi que tem um refrigerante que eu nunca provei, que é sabor caju. É isso? Eu adoro caju. Como que eu não provei isso ainda? Como que é essa... Traz um para você. Por favor. Como que como é que você vê, olhando essas especificidades, a atuação da empresa, olhando, né, essas especificidades regionais? Bacana. Eu acho que eu brinco que é parte da nossa fórmula de sucesso é o nosso trabalho muito em parceria com os engarrafadores locais, né? Então, a gente aqui no Brasil, né, trabalha muito em parceria com os nossos 7 engarrafadores presentes em diferentes regiões do Brasil. E isso dá essa pulverização e esse conhecimento local
que, por exemplo, nos leva a ter 270 cidades cobertas com caravanas. Então, assim, é realmente... e quando passa, claro que, né, aqui em São Paulo a gente tem que ter múltiplas passando para cobrir, mesmo assim muita gente fala, mas eu não vi no meu bairro. Agora, quando você vai numa cidade pequena, aquilo é o evento da cidade, né? Então, realmente é muito bacana de ver esse engajamento. Isso só acontece porque a gente está perto, está presente, entende porque a gente atende um varejo lá, naquele ponto de venda tem um centro de distribuição perto, então vivencia e respira também, né, aquela comunidade local. Né? E isso também se dá, né, e a partir disso, muitas vezes, vem as demandas locais, né, de entender que, em parte do Nordeste brasileiro, a gente tem lá um consumo do caju como sendo algo tão importante e vamos, então, ter um sabor customizado para aquela região dentro de uma das nossas marcas. Aqui em São Paulo não tem o caju? Aqui em São Paulo a gente não tem a Fanta Caju. Eu vou reclamar. Mas, olha só, fica a porque eu sou filha de nordestino, preciso do caju aqui em São Paulo. Existe um público-alvo para a gente trazer. Mas é um pouco essa customização. E mesmo, por exemplo, falando de guaranás, né, a gente tem, né, várias marcas de guaranás locais que foram, né, que eram marcas muito fortes historicamente e que a gente preserva de uma certa forma, desde um tuxaua no Amazonas ao charrua no Rio Grande do Sul, né, passando por algumas outras que a gente tem no meio do caminho. O Guaraná Jesus, no Maranhão, por exemplo, que é um ícone, né, maranhense. Então, isso, essa mistura, né, de marcas que são fortes e consolidadas, seja globalmente, seja a nível Brasil, com também respeitar e entender algumas particularidades locais, seja em sabor, seja até em embalagem, né? Às vezes você tem a coisa do mate-leão, por exemplo, que no Rio o pessoal gosta de consumir no copo, eventualmente em outras cidades a gente tem ele só disponível na garrafinha. Então, acho que isso também é a nossa forma de ir customizando o portfólio para o gosto local. Luciana, você falou aí da questão dos engarrafadores. Como é que... Eu falei de mais de 500 mil empregos que vocês geram aqui no Brasil. Como é que é essa cadeia, né? Onde que ela começa e onde que ela termina? Assim, qual é o tamanho da cadeia própria de vocês? Bacana. É bacana trazer isso, porque esse ano a gente, inclusive, soltou um estudo que foi baseado em dados do ano passado sobre o nosso impacto no Brasil, né, em última instância, quando a gente pensa na cadeia como um todo. Para você ter uma ideia, a gente é o maior comprador de frutas do Brasil, né? Porque isso é insumo de muitos dos nossos produtos, né? De todos, não apenas dos sucos, mas das próprias categorias de refrigerante também. Então, isso começa lá atrás, quando a gente fala dos fornecedores de insumo. Passa por, claro, toda a parte de produção, né? Os engarrafadores, eles tanto, né, tem toda a parte das fábricas, fazem a distribuição. São quantas fábricas hoje? A gente tem aí mais de 30 fábricas aqui no mercado brasileiro. Então, isso daqui acaba conectando e tendo um impacto bastante grande na economia via geração de empregos diretos, né? Também com a parte de distribuição, toda a logística, entrega, entregadores, venda, promotores, vendedores, né? E até o impacto indireto que você tem no varejo, estando presente em 1 milhão de pontos de venda. Né? Então, esses 500 mil são diretos, né, que eu falei, né? Os 500 são 570, um pouco mais de 570 mil indiretos e 51 mil empregos diretos. Tá. Somando tudo, então, que dá mais de meio milhão. Somando tudo, dá mais de meio milhão. Entendi. Tá? Então, isso daqui, no fim das contas, é um impacto significativo. E quando a gente traduz isso, por exemplo, em valor econômico gerado na economia, né, o adicional que você gera para esse negócio, a gente está dizendo do impacto de 0,7% do PIB do Brasil. Né, é o quanto impacto que econômico a empresa representa. Que a empresa traz para a economia brasileira. Então, Impressionante. é super bacana você ver que, né, é uma empresa que tem um impacto tão grande, que não apenas está presente, né, a marca, né, muitas das pesquisas que aparecem de marcas mais consumidas ou mais lembradas pelas famílias brasileiras, a gente sempre tem no mínimo 3, 4 marcas nas marcas mais consumidas, mas que também tem um impacto tão grande, né, na economia e na renda de tantas famílias. E você falou muito sobre investimento, e a gente tem comentado muito aqui no Grupo Bandeirantes que é um juro alto que está sufocando as empresas, as famílias, né? O quanto que esse juro alto tem
atrapalhado, impactado planos de investimentos futuros de vocês? É claro que, né, um ambiente econômico favorável, né, com juros controlados, né, bons níveis de emprego e renda, é sempre o ambiente mais ideal para fazer negócios, né? A gente tenta se adaptar ao ambiente de negócios corrente em cada um dos países nos quais a gente atua. Você imagina que a qualquer momento vai ter países em alto crescimento e outros mais desacelerados. E também é isso no Brasil, né? Quando a gente vê um cenário que tem mais imprevisibilidade, acaba acontecendo uma desaceleração dos investimentos. Então, sim, é um cenário econômico um pouco mais desafiador do ponto de vista de investimentos, mas a gente acredita que, dado esse investimento histórico que a gente fez, que culminou, né, nesse ano, nesse crescimento tão grande de capacidade produtiva, a gente vai estar bem preparado para seguir uma trajetória de crescimento com investimentos também que vão sendo ajustados em função da economia e da reação que as nossas marcas vão ter. Mas seguimos otimistas, apesar do contexto, né, que sempre tem um desafio. É sempre muito desafiador o contexto brasileiro, né, com uma série de gargalos aí ao crescimento, né? Eu falei aí de juros, mas a própria produtividade, a reforma tributária agora foi um passo importante para poder fazer um avanço estrutural. Como é que você olha esses gargalos? O que hoje talvez seja o principal gargalo, e a reforma tributária é vista de forma positiva para vocês? Eu acho que para nós, sem dúvida, gargalos sempre estão presentes quando a gente pensa em previsibilidade sobre o futuro, né? Esse seria para nós a principal coisa. Para quando a gente pensa em seguir investindo, como que você cria um plano que entende não apenas onde investir, como que vão ser, como que vai estar a economia, como que vão ser, né, a carga tributária que você vai ter sobre suas categorias e seus produtos. Então, nesse sentido, a gente vê com bons olhos a reforma tributária como um todo. É um passo importante para a economia brasileira, de trazer muito mais dessa previsibilidade e sair, né, um ambiente em que os gastos tributários são maiores do que os benefícios. Por outro lado, a gente sim entende que ela não está vindo de uma forma completamente isonômica e respeitando, né, diferentes categorias e tratando diferentes categorias da mesma forma. Então, a gente sim enxerga que existem oportunidades para serem trabalhadas dentro da reforma tributária, mas que, num contexto total, ela vai trazer benefícios para o Brasil no longo prazo. Luciana, olhando, eu falei que são 200 países, né, hoje mais ou menos, né, que a Coca-Cola está presente. A gente é o quarto maior consumidor. Do ponto de vista de estratégia global, qual é o tamanho ali, onde se encaixa ali o Brasil nessa estratégia global da companhia? A companhia cada vez mais tem investido por trás, né, dos países que são foco de crescimento, e o Brasil é um deles, né? Então, acaba sendo um país que, né, traz tanto investimentos como, né, resultado. O resultado foi exatamente o que eu trouxe para você, né, dessa foco em seguir investindo em capacidade produtiva, em crescimento do negócio, e também, né, de foco em recursos, em como que também o Brasil consegue ser um hub para outras coisas, né? A gente foi, por exemplo, né, por muitos anos, um benchmark de crescimento em digitalização do canal do pequeno varejo, né? De como que a gente leva para eles ferramentas que ajudam a digitalizar, fazer uma venda totalmente baseada no aplicativo, né? Conseguir ter um acesso a todo o nosso portfólio de produtos de uma maneira muito mais complementar entre o atendimento físico e digital. Então, quando a gente pensa em papel do Negócio Brasil, acho que sim, é um papel de um negócio que hoje já é importante, né, que tem potencial de seguir crescendo e, portanto, deveria ser o foco dos investimentos da companhia em múltiplas categorias, e que também tem seu papel de levar inovação e novos desenvolvimentos, ser benchmark em muitas coisas relacionadas à inovação, digitalização, né, e tudo que tem a ver com as nossas marcas e nossos produtos. Luciana, a gente falando aí de Brasil, sei que vocês estão engajados
uma série de temáticas fundamentais para um desenvolvimento mais amplo, que a gente já teve oportunidade de conversar sobre o papel da empresa nas comunidades e também no desenvolvimento social. Queria que você pudesse falar um pouco sobre meio ambiente, a questão da água, ela é fundamental para o negócio, trazer um pouco desse olhar sustentável, né? Como é que estão essas vertentes aí de trabalho? Acho que a gente tem alguns pilares, né, que a gente trabalha com toda a nossa agenda de ESG, sustentabilidade. Falaria para você, talvez, em destaque de 3 deles, né? Acho que o primeiro você já mencionou, que é o tema de água. Claro que é o insumo principal dos nossos produtos, então a gente enxerga isso como um pilar prioritário há muitos anos, né? Então, inclusive, a gente tem todo um trabalho de um pilar de repor para as comunidades 100% da água que a gente consome, né? Então, a gente, nesse pilar, estão ações desde como que a gente trabalha a reposição de bacias hidrográficas, como que a gente trabalha em projetos de fomento a uma agricultura de menor consumo de água, e com isso a gente já na verdade, neutro em água, ou seja, a gente já repõe mais água do que a gente consome já há muitos anos no Brasil. Então, o projeto está indo até o próximo nível, que é olhar em cada uma das bacias, em cada lugar que a gente tem fábrica, se isso ainda é verdade naquele entorno. E quando não é verdade, a gente faz uma ação ainda mais customizada. Complementar a essa iniciativa, né, em que a gente está falando de projetos desde nossa parceria que a gente tem com o Pacto Global, com projetos de preservação de bacias hidrográficas, são projetos de acesso à água. Tá? Então, a gente também, através desse projeto, a gente beneficia milhares de famílias aqui no Brasil. A gente tem um projeto tanto com a FAS, um outro que é um projeto que a gente, inclusive, agora na COP de Belém, a gente também trabalhou bastante em parceria para ampliar esse projeto, que é realmente levar água e acesso a famílias que eventualmente não têm acesso à água potável. Então, principalmente esses pilares, além da própria parte interna, né, de como que a gente, no nosso processo produtivo, tem processos mais eficientes dentro de cada fábrica para diminuir o consumo. Tá? Então, isso é um pilar da água. E tem também o pilar de reciclagem, né, que para a gente é um pilar super importante. A gente também já vem trabalhando nesse tema desde o momento que a gente pensa na embalagem, como que a gente cria embalagens que consomem menos plástico, por exemplo, ou que torna esse plástico ou qualquer produto que seja utilizável mais fácil de ser reciclado. Por exemplo, a gente trocou a cor de Sprite de verde para transparente. Isso porque o plástico transparente tem maior valor na reciclagem do que o plástico verde. Então, assim, são decisões como essa, ou diminuição da gramatura, para diminuir a parte de plásticos. Toda a parte de reciclagem em si, né, como que a gente fomenta uma cadeia num país como o Brasil, que não tem uma cadeia de reciclagem tão estruturada em todas as cidades. E a gente faz isso entendendo que o papel dos catadores e fomentando um conjunto de ações que privilegiam a gente dar boas condições de trabalho, comprar a preços acima do valor de mercado esses produtos, tirar intermediários para que a renda vá para aquela pessoa que está efetivamente tendo o impacto e fazendo aquele trabalho. Então, essas são as ações de reciclagem que a gente tem. E, por fim, também queria deixar de falar do Instituto Coca-Cola. Claro. Que a gente tem o Instituto há muitos anos e de uns tempos para cá foi muito focado, todas as iniciativas, em torno da empregabilidade e empoderamento de jovens. Então, a gente trabalha em torno de projetos de qualificação profissional, mas também conectando esses jovens que passaram por essa qualificação na ponta com o emprego, porque afinal, estando presente em 1 milhão de pontos de venda e tendo acesso a todos os varejistas do país, alimentares do país, a gente também faz essa conexão junto com esses parceiros para conectar as duas pontas. E a gente tem muito orgulho de estar já com 700 mil jovens formados nesse programa e a gente almeja aí chegar nos 5 milhões nos próximos anos. Ah, que bacana, parabéns. Isso realmente faz a diferença num país com tanta desigualdade como o nosso. Estava aqui olhando que a gente tem um brasileiro agora representando a gente lá fora, Qual é a importância disso, Luciana? Bom,
Nosso querido Henrique Braun, ele foi, inclusive, presidente da operação do Brasil até 2020. E a gente, né, todo mundo na Coca-Cola está muito feliz, né, na Coca-Cola Brasil e América Latina como um todo, que foi outra região que ele liderou, muito feliz de ver ele assumindo essa posição, né? Então, ele vai fazer essa transição com James nos próximos meses, né? Acho que foi um desses processos muito pensados e trabalhados. E para nós, né, como Brasil principalmente, né, falo primeiro como Coca-Cola, mas depois como brasileira, como Coca-Cola Brasil, é muito bom ter, né, um CEO que conhece tão bem a realidade local, o nosso negócio local, os desafios, e também mostram como, muitas vezes, né, trabalhar num país, né, um país como o Brasil, conhecer o ambiente de negócios aqui, te prepara para alçar voos maiores no futuro. Então, acho que isso dá muito orgulho e o Henrique, falo com muito carinho, porque ele também aqui no Brasil deixou um legado super importante, não apenas no negócio, né, no nosso core business, mas até em programas. Ele estava aqui, liderou a companhia durante a pandemia e, na época, fundou o NOS, que foi um grupo de trabalho de todas as empresas de bens de consumo para fomentar o pequeno negócio que estava sendo impactado, né? Ele, pessoalmente, foi um dos cofundadores do Mover, que é o Movimento pela Equidade Racial, também como parte disso. Então, alguém que, além de conhecer o nosso negócio, deixou um legado muito importante aqui para o negócio do Brasil, que hoje eu tenho a honra de liderar. E, como brasileira, dá muito orgulho, né, de ter um brasileiro à frente de uma das maiores companhias do mundo. Então, acho que isso é algo que todos nós devemos nos orgulhar. E agora com um desafio grande, né, Luciana, que são as tarifas, né? Então, você tem um ambiente de muita incerteza também, que exige um preparo ainda maior, né, de estar à frente de uma companhia global, né? Sem dúvida. Acho que isso, né, o contexto geopolítico atual é bastante interessante, então é muito importante ter essa visão global, que é o que o Henrique traz, né? Além de ser brasileiro, ter morado e vivenciado pela companhia tantos países do mundo. Obrigada, Luciana. Prazer te ouvir. Também e sucesso aí para 2026. Bom ano novo. Obrigada. Bom ano novo com Coca-Cola. Obrigada. Muito obrigada a você por estar aqui com a gente no Economia para Você. Até o próximo.